E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de Língua Portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aulas 1 e 2. Anotação em foco. 1. O gênero em foco. A. Caro estudante, hoje trabalharemos o gênero textual anotação. Rememore todos os momentos vivenciados por você no início desta aula. Aproveite o quadro abaixo e registre em forma de anotações os pontos principais, isto é, as informações analisadas e os conhecimentos aprendidos acerca desse gênero textual. Então aqui, basicamente, nesse exercício, ele quer que você faça anotações sobre o gênero textual anotação. Então, o que acontece? O gênero textual anotação é um tipo de texto em que as pessoas vão ali tomando notas de coisas que elas acham importantes de uma maneira mais livre, mais espontânea. Então, por exemplo, você está numa aula, numa reunião, e são faladas coisas que vocês acham que, assim, de repente você acha que é importante, vocês vão colocando aí, anotando só esses tópicos mais importantes, pode ser em forma de tópico, pode ser em forma de texto, enfim, isso basicamente é o gênero textual anotação, tá? E aí, o que acontece? É simplesmente o ato de tomar notas, de escrever pontos importantes, pontos básicos sobre um determinado assunto. Pode não ser necessariamente de uma aula ou de uma reunião, mas assim, de uma coisa que veio da minha cabeça, que eu lembrei, e aí eu vou anotando, para não esquecer aquilo depois. Basicamente, esse é o gênero textual anotação. E aí aqui ele quer que vocês façam as anotações de vocês sobre o que vocês aprenderam sobre o tipo de texto anotação. B. Após registrar os pontos centrais da aula no quadro acima, você transformará esses pontos em uma produção textual, ou seja, produzirá uma síntese. Lembre-se de que a síntese é um texto estruturado em parágrafos e que aborda as principais ideias e, aqui, será da aula expositiva do professor. Então, aqui ele quer que você escreva um texto, né, em parágrafos com as principais ideias de uma aula que um professor seu deu. Então, daí tem que ver com o professor de vocês a questão da adaptação, por conta daí a gente estar em período de aulas online. 1. A arte contada por mim. Por meio do navegador Google, encontre as seguintes obras artísticas, produzidas por 3 grandes pintores brasileiros. Arte 1, Abapuru, de Tarsila do Amaral. Arte 2, Cinco Moças de Guaratinguetá, de Di Cavalcanti. E arte 3, Os Retirantes, de Cândido Portinari. Sua tarefa é fazer uma observação de todos os pontos específicos dessas obras e, no quadro proposto, preenchê-lo com as anotações feitas por você acerca de cada pintura. Então, aqui, para responder a tabela, a gente tem que colocar em 3 colunas as informações, né, sobre cada uma das obras. Então, por exemplo, por U, né, informações sobre o pintor, os dados que dá para observar ali na obra e as conclusões de vocês. Daí essa parte da última coluna é pessoal. Então tem que fazer isso para as 3 obras, né? Eu vou colocar a imagem de cada uma das obras aqui na tela para ver a obra e fazer a parte das minhas conclusões, que é uma resposta pessoal. E aí aqui sobre o pintor, né? A Tarsila do Amaral, que foi a pintora do Abaporu, ela era pintora, desenhista e tradutora. Cinco Moças de Guaratinguetá é do Cândido Portinari, não, do Di Cavalcanti, que era um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista. E Os Retirantes, sim, que é do Cândido Portinari, que foi um artista plástico brasileiro, também pintor, político e desenhista, né? E aí, o que a gente pode observar na obra, vocês vão ver que no Abapuru a gente tem uma pintura que é típica ali do modernismo, né, que valoriza ali o trabalho braçal, desvaloriza o trabalho mental, se vê aí pela desproporção que tem entre a cabeça e os outros membros, né, do corpo, né, que foi pintada a óleo, e aí o nome também é de origem tupi-guarani. São algumas informações, assim, para resumir bastante, que dá para colocar nesse espaço. Já nos Cinco Moças de Guaratinguetá, a gente tem aí a influência da arte expressionista, né, cubista, e dos muralistas mexicanos, e tem aí toda uma referência ao samba, mulheres negras e a questões sociais no Brasil que estão resumidas na obra. E no quadro Os Retirantes, a gente vê aí o tema da migração nordestina e também de toda a fome, seca, miséria
que existe aí nessa região e a falta de perspectiva de vida das pessoas que por conta disso migravam, né? E aí mostra também a realidade dessas famílias vulneráveis, tem uma crítica social e etc. E aí, observando essas obras, vocês vão colocar na última coluna as observações e as conclusões de vocês, que é pessoal. Aí, continuando, na hora da pesquisa, ele sugere que vocês visitem esse link, que é o museu, né, da casa de Anne Frank. É uma visita virtual, na realidade. Vocês entram e aí pelo site vocês têm tipo, esse tour, digamos, né? E aí vocês têm vídeos sobre o diário dela, conhecer onde que era o ambiente que ela e a família ficaram escondidas durante a invasão dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. E vai ter uma série de registros históricos aí, né, sobre esse período e sobre essa pessoa, né, tão marcante que foi Anne Frank, né. Eu vou colocar o link na descrição não, perdão, no comentário fixado, para que vocês possam acessar com mais facilidade o site, né, tô só mostrando um pouquinho para vocês, é bem legal, então assim, tem essa seção que tem uma planta, e aí eu consigo, né, dar destaque e ver cada uma das partes do esconderijo, né, onde ficou ali a família da Anne e mais alguns outros. Então, assim, é bem interessante. Daí, em outra seção, por exemplo, tem também linha do tempo desses acontecimentos históricos. O site está em inglês, mas a navegação dele é fácil. É interessante vocês darem uma olhadinha aí para verem, é bem bacana. E aí tem também aqui essa seção, né, que recomenda os videodiários que foram feitos no YouTube. Então é uma série de vídeos com atores que foram feitos interpretando ali aquele contexto, né, aquele cenário. Mas ao invés de ser a adaptação, né, do diário de papel, foi feito por um diário de vídeo, né, como se ela estivesse vlogando tudo o que está acontecendo. É muito legal. E eu vou inclusive deixar, eu já assisti essa playlist com esses vídeos, é bem bacana. E eu acho que é a maneira mais assim rápida de vocês terem um contato agora com a história da Anne Frank. E eu vou deixar o link também nesse comentário fixado para onde vocês conseguem encontrar esses vídeos dela. Ah, e um detalhe importante é que nos vídeos que eu vou dessa atuação, vocês conseguem colocar legendas em português também, né? Enfim, aí depois que ele fala para vocês fazerem toda essa pesquisa, ele diz para vocês fazerem anotações sobre o que vocês mais gostaram, o que vocês mais acharam interessante, etc. Aula 3. Anotação. Resumo de leitura de obra infanto-juvenil. 1. Compreendendo o livro O Pequeno Príncipe. Agora é com você, caro estudante. Sobre a obra O Pequeno Príncipe, responda as questões a seguir. Então, quando ele fala é com você, a gente já imagina que são coisas ali mais pessoais que vão vir. Então, ele quer que vocês façam aí uma interpretação de vocês, né, da obra e respondam qual é a mensagem que vocês mais valorizam numa pessoa, qual o fato que mais chamou a atenção de vocês nessa obra, né? Eu acredito que possivelmente vocês já tenham lido essa obra ou visto algum videozinho que faça referência a ela, alguma coisa, algum contato com essa obra de alguma maneira vocês já devem ter visto, né? Escutado alguma referência, alguém comentar, que é uma obra bem famosa. Eu vou tentar encontrar ela online, se eu conseguir eu coloco também no comentário fixado para que vocês possam ler. E depois aqui, então, agora, ele quer que vocês escolham 3 personagens e coloquem as principais características, né, desses personagens. Então, eu vou falar aqui sobre o Pequeno Príncipe, que era um personagem que ficava bem assim, espantado com todas as contradições que os adultos tinham, e era também um símbolo de esperança, de amor e daquela inocência de criança que existe, tem que existir na gente, né? Mesmo depois que a gente cresce. Aí também tem a Raposa, que era um personagem que ia passar uns ensinamentos para o Pequeno Príncipe, então sobre a importância de responsabilidade com aquilo que a gente cativa, né? A Rosa, que era uma personagem ali mais orgulhosa e que foi o motivo de determinados acontecimentos na história ali já no começo, né? E que o Pequeno Príncipe assim amava ela, né? E ela era bem assim caprichosa, contraditória em várias falas, ações dela. E aí basicamente essa questão é isso, né? É escolher esses 3 personagens e falar das principais características. 3. Com base nas frases a seguir, retiradas do texto literário em estudo, identifique e descreva a ideia que cada uma representa. Então aqui ele dá algumas frases, no caso 2, né? O essencial é invisível aos olhos e só pode ver com o coração.
e depois tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E vocês precisam colocar a interpretação de vocês, né, do que cada frase está ali representando, né? Então, daí é uma resposta pessoal. Por isso que é bastante importante a leitura dessa obra antes de responder, né? Porque muitas perguntas que ele faz aqui são pessoais, então vocês precisam conhecer a obra para conseguir responder. Aí aqui na questão 4 ele quer saber o que você diria para um colega para convencer ele a ler esse livro. Na 5 ele quer que vocês façam um resumo da história do Pequeno Príncipe, colocando quais os principais pontos que vocês observaram, então é o que vocês acharam que teve mais importante na história, né? E aí colocar aí um resumo, tem que ser feito no caderno, porque aqui não dá espaço, né? Porque depois da questão 5, aqui já vem uma nova questão, não tem número, não, mas é uma nova questão. Então, o que ele quer que vocês façam, né? Realizar uma produção textual em forma de história em quadrinhos. Então, ele quer que vocês peguem, né, essa obra aí do Pequeno Príncipe e façam uma adaptação, né? Então ele já deu o trecho aqui, né? E ele fala, olha só o trecho que ele quer que vocês adaptem. Era vaidosa, e eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. E ela, que se prepara com tanto esmero, disse bocejando: Ah, acabei de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! Esse era vaidosa aqui, a personagem de que ele está falando, né, que se mostrou ali na hora do sol nascer, etc., é justamente a personagem da Rosa. Então ele quer que vocês peguem aí esse trecho e adaptem ele em história e quadrinhos usando esses 4 passos. Então daí tem que ter as falas nos balãozinhos, tem que ter a representação da Rosa, do Pequeno Príncipe e etc. Aulas 4 e 5. Gênero textual e exposição oral. Vamos conhecer planejando um roteiro de exposição oral. Então, aqui nessa aula, ele quer que vocês façam uma pesquisa sobre a fauna brasileira. Mas não é para pesquisar sobre a fauna brasileira no geral. É para escolher ali, né, algum animal, né, do nosso país, da nossa fauna, e fazer a pesquisa sobre ele em específico, né? Então, ele dá aqui um roteiro falando como vocês têm que fazer. Então, ele diz o seguinte: primeiro, escolha uma espécie de animal em extinção. Só que para vocês escolherem esse animal em extinção, vocês vão ter que ler um pouquinho, pelo menos superficialmente, sobre a fauna ali brasileira. Então, daí, ou pegar uma dessas sugestões que ele dá. Ele já dá algumas sugestões, né? Pesquise sobre os animais em extinção, né? Identificando-os e caracterizando-os, por exemplo. Então, vocês podem usar um desses daqui do exemplo, araraju, arara azul, ariranha, baleia franco do sul, etc. Pode usar um desses que ele sugeriu, ou pode fazer a pesquisa sobre a fauna, escolher outro que está ali em extinção e aí pegar para seguir esse roteiro. Mas eu acredito que não tem necessidade, né? Pode pegar um desses que está sugerido aqui. E aí vocês vão pesquisar sobre um deles e colocar ali anotações, depois fazer um resumo a respeito disso. Então, são informações sobre algum animal em extinção da nossa fauna. Aí aqui na questão 2 ele quer que você escreva um roteiro, né, de um seminário, de uma mesa redonda, baseado nessas informações, etc. Mas vocês precisam pensar que é uma atividade que envolve interação. Então, vocês têm que conversar realmente com o professor para ver se ele vai adaptar isso ou não. Aí tem uma fichinha de autoavaliação da aprendizagem, como vocês avaliam a aprendizagem de vocês nesse período. E depois vamos para a aula 6. Aula 6, realizando uma exposição oral. Então, aqui nessa aula, ele quer que vocês façam um seminário, né? E que basicamente é uma espécie de apresentação oral. Então, você faz toda uma pesquisa e aí depois você apresenta essa pesquisa ali para um determinado público, né? Então, ele quer que vocês se dividam de 4 a 5 estudantes, né? Escolham aí algum desses temas e façam essa pesquisa e essa apresentação. Então, tem aqui os temas sugeridos e é uma questão também que é uma atividade que vocês precisam ver com o professor de vocês como vai ser adaptada nesse período. Aqui na questão 2, né, a sugestão é de produzir uma mesa redonda, então daí você coloca aí, né, numa mesa redonda, uma série de pessoas dispostas em mesa e debatendo um tema. Aí não é no sentido de apresentar, é no sentido de debater, né? Então traz aí o
o tema e etc. E as pessoas que estudam, né, conhecem esse tema e vão debatendo. Ele coloca aqui o tema, né, jovens no Brasil de hoje, tem que escolher algo dentro disso para daí formar essa atividade. Ele dá algumas orientações, mas também vocês precisam aí ver com o professor de vocês se vai ser adaptado ou não. Aí, já no ponto 3, que é uma atividade ali um pouco mais fácil de fazer, né, no período de aulas online, ele quer que vocês façam um artigo de opinião. Mas ele quer que vocês façam um artigo de opinião a partir de uma mesa redonda. Então, ele quer que vocês assistam, né, vejam ali a mesa redonda que foi feita, né, e com base no que foi discutido nela, vocês façam um artigo de opinião. Então, se o professor de vocês não tiver feito a mesa redonda ou tiver adaptado para outro tipo de atividade, não tem como fazer isso. Então, vocês também, apesar de ser uma produção de texto, vocês vão ter que consultar o professor de vocês para ver como que vocês vão fazer. Se eles vão aí, se ele vai estabelecer um novo tema para que vocês façam esse artigo, tá? Ou algo do gênero. Aí também tem uma fichinha de autoavaliação para que vocês avaliem, né, como é que foi o desempenho de vocês nessa aula. E aí agora a gente vai para as aulas 7 e 8, ampliando os conhecimentos, avaliando minha aprendizagem. 1. Um resumo em foco. Leia os 3 resumos sobre o artigo A Cultura da Paz, de Leonardo Boff, e, mesmo sem ter lido o texto, marque qual dos 3 resumos foi melhor elaborado e informa com precisão dados sobre o artigo. Então aqui ele quer que a gente leia 3 resumos que ele vai colocar sobre esse artigo, e aí vocês assim marquem qual é o melhor, o que informa mais sobre o artigo, mesmo sem ter lido o artigo, né? A proposta é ver o resumo melhor construído. Então, resumo 1. Ele diz que a cultura dominante se caracteriza pela vontade de dominação da natureza e do outro. É possível superar a violência? Freud diz que é impossível controlar um instinto de morte. Boff diz que a evolução humana sempre esteve regida pela violência. Veja-se, por exemplo, o número de atos de violência contra a mulher em São Paulo. Precisamos opor a cultura da paz à cultura da violência. Onde buscar as inspirações para a cultura da paz? Somos seres sociais e cooperativos. Temos capacidades de afetividade. O homem pode intervir no processo de evolução. Desde os tempos de César Augusto, os filósofos acham que o cuidado é a essência do ser humano. Gandhi, Dom Helder Câmara e Luther King são figuras que deram exemplo de comportamento. Eu acho que todos nós devemos lutar pela paz. Resumo 2. Leonardo Boff inicia o artigo A Cultura da Paz, apontando o fato de que vivemos em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, o autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Inicialmente, ele apresenta argumentos que sustentam a tese de que seria impossível, pois as próprias características psicológicas humanas e um conjunto de forças naturais e sociais que forçariam essa cultura da violência, tornando difícil sua superação. Mas, mesmo reconhecendo o poder dessas forças, Boff considera que, nesse momento, é indispensável estabelecermos uma cultura da paz contra a da violência, tornando difícil sua superação. Mas, mesmo reconhecendo o poder dessas forças, Boff considera que, nesse momento, é indispensável estabelecermos uma cultura da paz contra a da violência, pois esta estaria nos levando à extinção da vida humana no planeta. Segundo o autor, seria possível construir essa cultura, pelo fato de que os seres humanos são providos de componentes genéticos que nos permitem sermos sociais, cooperativos, criadores e dotados de recursos para limitar a violência e de que a essência do ser humano seria o cuidado, definido pelo autor como sendo uma relação amorosa com a realidade, que poderia levar à superação da violência. A partir dessas constatações, o teólogo conclui, incitando-nos a despertar as potencialidades humanas para a paz, construindo a cultura da paz a partir de nós mesmos, tomando a paz como projeto pessoal e coletivo. Então, assim, a gente só leu os 2 primeiros resumos por enquanto, mas a gente já consegue perceber claramente que o resumo 2 está melhor estruturado que o resumo 1, porque no resumo 1 ele deixa tudo muito jogado, né? E no resumo 2 a gente percebe que tem um começo, um meio e um fim. Então ele fala como o autor começa o texto, aí quais são as coisas que ele debate, né? E depois qual é a linha de raciocínio que ele vai seguindo, até qual a conclusão que ele vai chegar e etc. E aí, agora no resumo 3, no artigo A Cultura da Paz, Leonardo Boff defende a necessidade de construirmos a cultura da paz a partir de nós mesmos. O autor considera que isso é impossível, uma vez que o homem é dotado de características genéticas especiais que lhe permitiram vencer a violência.
Então, assim, tipo, se o resumo 1 estava muito jogado, o resumo 3, tipo, ele começa e não desenvolve. Ele começa e para e não fala mais nada, para na metade, né? Então, também não está adequado. Então, baseado nisso, o resumo mais adequado aqui, que a gente vai marcar, é o resumo 2. B. Assinale as alternativas que justifiquem a escolha do melhor resumo dentre os 3 que foram lidos. Então, vamos lá. Por que a gente escolheu o resumo 2? Correção gramatical e léxico adequado à situação de produção. Sim, ele estava melhor nesse sentido. Seleção das informações consideradas importantes pelo autor e autor do resumo. Pelo leitor e autor do resumo. Sim, também. Seleção das informações colocadas como as mais importantes do texto original. Não. Indicação de dados sobre o texto resumido, no mínimo, autor e título. Sim, também, né? Então, ele vai informar ali qual é o texto, etc. Isso é importante, né? Dados para você se situar sobre qual é o texto que está sendo resumido. O resumo permite que o professor avalie a compreensão do texto lido, incluindo a compreensão global das ideias do texto e a articulação entre elas. Não foi um critério. Apresentação das ideias principais do texto e de suas relações. Sim, isso ficou muito claro no texto 2, no resumo 2, né? Comentários pessoais misturados às ideias do texto. Não, isso não foi um critério e um resumo não deve ter isso. Menção do autor do texto original em diferentes partes do resumo e de formas diferentes. Sim, isso foi um critério, isso é muito importante no resumo. Mencionar quem é o autor do texto original, para que fique bem claro para o leitor que aquele texto que eu estou lendo agora é uma referência a um outro texto, né, que está sendo resumido. Nas diferentes ações do autor do texto original, o autor questiona, debate, explica, não. Texto compreensível por si mesmo, sim. Cópia de trechos do texto original sem guardar as relações estabelecidas pelo autor ou com relações diferentes. Não. Então, daí, esses daqui que estão marcados X são ali alternativas que marcam por que foi escolhido, né, no caso, o resumo 2. 2. Leia e analise o resumo e, na sequência, responda as questões. Resumo. O mercado editorial brasileiro demanda, há algum tempo, uma coleção que contemple e também ordene de forma sistemática a multiplicidade de vertentes dos estudos sobre a linguagem, de modo a contribuir para uma visão ampliada e consistente de trabalhos representativos da pesquisa nesse campo. A coleção Ideias sobre Linguagem vem atender essa demanda, oferecendo aos estudiosos e profissionais da área a possibilidade de atualização em novas abordagens teóricas e metodológicas, através de obras que permitam ao leitor uma visão transversal da linguagem, com esse objetivo e visando ainda divulgar e socializar trabalhos de qualidade que quase sempre ficam restritos ao âmbito da pós-graduação. A editora Mercado de Letras e a coordenação editorial da coleção selecionaram grandes nomes da linguística aplicada e de áreas afins, bem como novos talentos de diferentes universidades brasileiras. Esta nova coleção contribuirá para a contínua formação daqueles que efetivamente necessitam se beneficiar, em sua prática profissional, dos constantes avanços trazidos pela pesquisa em linguagem. A. Você considera que o resumo dispensa a leitura do texto original? Por quê? Aqui, pessoal, é uma questão pessoal, querendo ou não, porque ele pergunta você considera, então é o que você acha, né? Mas pensem um pouquinho, se eu ler só o resumo é o suficiente? Que o resumo é uma parte do texto original, é só os pontos mais importantes que vão estar sendo resumidos ali. O texto original ele vai ter muito mais detalhes, muito mais coisas ali para que eu compreenda o tema, para que eu fique a par daquilo que está sendo falado. Então, ele não dispensa, né? A gente precisa ter a leitura do texto original. Mas, querendo ou não, se vocês não concordarem, a questão pede a opinião de vocês. B. O que o autor do resumo apresentou? Apresente fragmentos do texto para comprovar sua resposta. B. O que o autor do resumo apresentou? Apresente fragmentos do texto para comprovar sua resposta. Então, aí o autor do resumo está falando, né, sobre estudos da linguagem e falando sobre como existem aí várias partes do mercado, né, dedicadas a pesquisas nessa área. E ele quer um trecho, né, um fragmento do texto que comprova a resposta. Então, daí tem esse trechinho que está entre aspas, que pode ser utilizado para comprovar a resposta. Aí, na letra C, onde você acha que circulou esse tipo de resumo? É onde você acha, é a sua opinião que ele quer aqui, mas de qualquer maneira eu vou colocar, né, quais são os lugares possíveis desse tipo de resumo ter sido publicado. Então, assim, revistas acadêmicos, né, lugares ali relacionados a eventos acadêmicos, então, assim, publicações relacionadas a eventos acadêmicos, livros, artigos científicos, então são situações ali
em que esse resumo poderia ter sido apresentado. Percebam que são todas situações relacionadas à pesquisa, à universidade e etc. D. Pesquise em um dicionário físico ou online os significados dos seguintes vocábulos e depois atribua um sinônimo e um antônimo. Então aqui, né, já está colocado de uma maneira resumida, até porque se vocês pesquisarem no dicionário, vocês vão ver que vai ter uma série de significados para cada uma das palavras. E aí tem que resumir aqui, tem que colocar só o que é mais importante, que o espaço também não é muito grande, né? Então a gente tem na primeira coluna o significado dessas palavras que ele pede, e aí depois ele quer um sinônimo e um antônimo para cada um. O sinônimo seria aí uma palavra que tem o mesmo significado, e o antônimo seria uma palavra que tem o significado oposto. Então, vamos, por exemplo, olha aqui a palavra grande. Qual é o significado de grande? Intensidade acima do normal, né? Beleza, o significado. Aí no sinônimo, o que eu poderia utilizar como palavra que tem o mesmo significado de grande, né? Fabuloso, esplêndido, grandioso, poderiam ser opções de sinônimos. E como antônimos, que seriam palavras com significado oposto? Pequeno, minúsculo, acanhado, então a gente percebe que tem um significado oposto aí a grande. E aí ele quer que faça isso, né, para todas essas palavras. Então eu vou passando devagarzinho, vocês podem dar um pause para ver com mais calma, que são as palavras, né, divulgar, grande, nova, talento, leitor, beneficiar e estudioso. 3. Produção textual, resumo. Estudantes, sugerimos nessa atividade que você assista 2 filmes e em seguida produza um resumo destacando as partes principais de cada um. Né? E aí ele fala também que é importante fazer a revisão depois do resumo e reescrever tirando os erros, né? E aí ele sugere alguns filmes que vocês podem assistir para fazer os resumos, mas não necessariamente precisa ser esses, pode ser algum outro filme que você goste, e aí vocês vão assistir e fazer um resumo de cada um deles, né? Do primeiro filme e do segundo. Ele não dá um espaço aqui muito grande, né? Mas vocês basicamente vão colocar o que acontece ali nos 2 filmes, os principais pontos. 4. Avaliando minha aprendizagem. Então, aí depois que vocês fazem o resumo, na página anterior, ele quer que vocês façam uma autoavaliação sobre os resumos de vocês. Então, é vocês avaliando a si próprios. Né? Então, vocês têm que ver se o texto está adequado, se transmite a ideia do filme, né? E assim por diante. Então, vocês vão ler e vão avaliar o próprio texto de vocês, aí comentando aspectos deles, né, para vocês entenderem se ele ficou bacana ou não. Se precisa melhorar alguma coisa, se precisa aperfeiçoar numa nova oportunidade, etc. E aí, depois que vocês fazem essa autoavaliação, ele diz, após a revisão do seu resumo, faça as alterações necessárias e reescreva-o. Então, basicamente, vocês fizeram um resumo, né, na atividade anterior, e aí aqui, depois de vocês avaliarem, vocês vão ver, tipo, o que vai estar ruim, o que não vai estar, tipo, o que precisa melhorar, e aí, baseado nisso, vocês fazem a reescrita, né, nesse novo momento, nessa nova oportunidade, tipo, e colocam aí um novo texto lapidado, digamos assim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!